Olá, eu quero cumprimentar a todos que estão participando conosco da nossa programação relacionada a doutrinas básicas. E quando nós falamos em doutrinas, estamos nos referindo a doutrinas da Bíblia. Estamos falando daquilo que é o ensino transmitido pela Bíblia como palavra de Deus. E interessante também é que, sendo básicas, isso está relacionado a doutrinas mais conhecidas, aquelas que as pessoas comentam mais a respeito delas, né? E hoje nós vamos abordar aqui um tema muito importante, que é o tema relacionado à seguinte expressão. Vamos lá. É uma pergunta que diz assim: o que é o arrebatamento da igreja e como ele acontecerá? É um assunto que normalmente é muito discorrido entre as pessoas, mas uma coisa é certa: o arrebatamento da igreja é uma das verdades mais consoladoras da fé cristã. O arrebatamento descreve o momento em que o Senhor Jesus ele virá para buscar a sua igreja. E, aliás, ele disse até isto. Ele disse para os seus discípulos: na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos diria: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João capítulo 14, no versículo 3, o Senhor Jesus descreve isso. E é interessante que ele virá então para reunir consigo todos aqueles que pertencem a ele, tanto aqueles que já morreram salvos por Cristo e na condição de salvos, né, por Cristo, e quanto aqueles também que estiverem vivos naquele dia do arrebatamento. A doutrina do arrebatamento na Bíblia, ela não provém de uma mera especulação, mas textos claros da Bíblia no Novo Testamento, eles deixam boa explicação sobre este assunto, especialmente a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 16 e 17, e também a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, versos 51 e 52. Vamos ler então a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16 e 17, e diz exatamente assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Da mesma forma, Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versos 51 e 52, e ele diz exatamente assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, segundo o ensino do apóstolo Paulo, o arrebatamento envolve 4 momentos centrais. O primeiro, a descida do Senhor Jesus quando ele vier nas nuvens dos céus. Depois, a ressurreição dos mortos em Cristo, ou seja, aqueles que morreram crendo em Jesus Cristo. E terceiro, a transformação dos crentes em Jesus que estiverem vivos num corpo glorioso e o encontro de todos com Cristo nos ares, ou seja, nas nuvens dos céus. Então, o apóstolo Paulo descreve esse evento como alguma coisa que vai acontecer subitamente, ou seja, que acontecerá em um abrir e fechar de olhos. Essa expressão está lá no texto que nós lemos, num abrir e fechar de olhos. Mas também será um dia glorioso, acompanhado de alarido, de voz de arcanjo, de trombeta de Deus. Portanto, não se trata de um fenômeno meramente espiritual ou simbólico, mas de um acontecimento real, um acontecimento histórico e glorioso que afetará toda a Igreja de Jesus. É justamente à luz dessa esperança gloriosa que aparece na Bíblia uma das expressões mais profundas da esperança cristã. Essa expressão está na palavra Maranata. Essa palavra
usada muito comumente na igreja primitiva, ou seja, a igreja dos dias dos apóstolos. Ela significa essencialmente a expressão "O Senhor vem", mas também ela significa "Ora vem, Senhor". Então, nós vamos ver essa expressão em Apocalipse capítulo 20, 22, verso 20, quando o texto diz assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém, ora vem, Senhor Jesus. Muito bem. Mais do que uma simples palavra, a palavra Maranata expressa-se um clamor vivo da igreja, um anseio espiritual, e que inclusive aponta diretamente para o arrebatamento como o grande momento ansiosamente esperado pela igreja. Ou, em outras palavras, Maranata é um clamor, é um brado de amor da igreja fiel a Jesus. Assim, o arrebatamento não é apenas uma doutrina a ser compreendida, mas uma esperança a ser vivida. A palavra Maranata traduz o sentimento daqueles que não apenas creem na vinda do Senhor Jesus, mas também amam a sua vinda e vivem em expectativa e se preparam para esse glorioso encontro. Portanto, ainda que repentino, o arrebatamento não é descrito como silencioso ou invisível. A compreensão de um evento visível e glorioso é reforçada ao longo da história da igreja, na qual a pregação da volta de Jesus sempre foi apresentada como o grande evento da história. A esperança da igreja não está em um desaparecimento secreto dela, mas na manifestação visível do Rei, do Senhor Jesus. Então essa expectativa também aparece na carta que foi escrita a Tito, por parte do apóstolo Paulo, no capítulo 2, verso 13, onde a volta do Senhor Jesus é chamada de bem-aventurada esperança e também é chamada de aparecimento da glória. Então o que está escrito na carta que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, verso 13, diz exatamente assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Também temos o texto de Apocalipse, o texto bíblico de Apocalipse, no capítulo 3, verso 10, ele indica que o arrebatamento da igreja também está ligado ao livramento da igreja da hora da provação ou da tribulação que virá sobre o mundo. Vamos ler então Apocalipse capítulo 2, no capítulo 3, do verso 10, quando ele diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação ou tribulação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então, isso reforça que o arrebatamento faz parte de um plano profético maior da parte de Deus, no qual Deus prepara e preserva o seu povo. Então a palavra Maranata, portanto, ela conecta a doutrina à vida. Ela não apenas aponta para um evento futuro, mas também define a postura da igreja hoje, que é vigilância, santidade, sensibilidade à voz do Espírito Santo e expectativa constante de que Jesus virá. Há uma preparação da igreja, um chamado à intimidade com o Senhor, pois o noivo vem e a noiva deve estar preparada. A expressão noivo relacionada ao Senhor Jesus e a expressão noiva relacionada à sua igreja. Diante de todo o testemunho das Escrituras, a melhor síntese bíblica é que o arrebatamento será, ao mesmo tempo, repentino e também glorioso. Ele acontecerá de uma forma inesperada, sem aviso prévio, como o relâmpago que corta o céu. Por exemplo, Mateus capítulo 24, verso 27 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, nesses textos, nesse exato momento,
em questão de fração de segundos, em que ocorrerá o arrebatamento, veja bem, Jesus encontrará pessoas preparadas e pessoas não preparadas para subir no arrebatamento. Foi ele mesmo quem afirmou isso quando ele disse assim: digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão no moinho, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Então, diante dessa expressão de Jesus, eu quero te manifestar que o nosso desejo é que você esteja pronto, preparado para aquele dia glorioso, aquele dia do encontro com Cristo nas nuvens do céu. Que Deus então abençoe sua vida, em nome de Jesus, e até lá com a paz do Senhor Jesus. Até a próxima, com a paz do Senhor Jesus.